Olá, pessoal do primeiro ano 1, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Suzy, de Língua Portuguesa, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a semana 2 do PET 1. O assunto da semana 2 é em relação à questão da análise linguística e da semiótica, e os assuntos principais vão girar em torno de preposição, que é uma matéria aí revisiva de vocês, do 9º ano, 8º ano, e também interpretação de texto. E nós temos um texto muito lindo, né? É uma crônica de Cecília Meirelles, em que ela vai falar um pouco sobre como ela queria, né, abrir um álbum de fotografias antigas e não ver solidão, não ver desespero. Ela não queria ver mais pessoas ambiciosas, ela não queria ver mais medo, ela queria ver a natureza, queria vozes humanas, ela queria bustos no jardim, ela queria pessoas que pudessem ter uma vida diferente daquelas negociações, ambições e multiplicações de dinheiro. Então é um texto bem interessante. E aí vem a questão 1, pedindo para vocês identificarem o tema principal que é tratado nesse texto e justificar com algum trecho. Bem, é interessante você justificar com qualquer trecho que fale sobre o que ela queria de diferente. Por exemplo, quando ela fala no penúltimo parágrafo, hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, né? Quando ela fala que ela queria estar num mundo diferente. Então, esse é o tema do texto. Um mundo diferente, um mundo pelo qual ela sente saudade, né? Um mundo que não busca apenas a ambição, o dinheiro, o lucro, mas um mundo em que as pessoas sejam capazes de amar e de observar as flores se desmanchando, ou seja, um mundo que mostre o valor da simplicidade. A número 2 pergunta para vocês o seguinte, que a autora compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Nesse trechinho vocês vão ver que ela fala: hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas de bichos. E aí ela vai comparar como se fosse a variante linguística formal, aquela que fala de vozes humanas, de pessoas sérias, e vai comparar a variante linguística informal, que é aquela que fala de pedra, de planta, da natureza, sem discurso, sem boato, sem mentira, sem calúnia, sem falsidade. Então, a variante linguística que ela vai tratar é a questão da verdade, né, da natureza, da simplicidade, versus a hipocrisia, as formalidades que, na verdade, só servem para ocultar a verdade, né? A número 3, aí pediu para vocês identificarem as preposições do trecho acima. Bem, alguns exemplos de preposições seriam de, seria sem, né? O que seriam preposições? São essas palavrinhas pequenas que ligam palavras, como de, com, para, por, no, né? Sem, todos, por, como eu já disse. Então, todas essas palavrinhas pequenas, elas são preposições. Então, aí nós temos o no, temos também o de, temos também sem, todas essas são preposições. E aí nessa número 3, pede para vocês identificarem se o sentido é o mesmo. Quando fala entre as nuvens e contra as nuvens, não é o mesmo sentido. Das nuvens e sob as nuvens também não é o mesmo sentido. As preposições no trecho 1 e no trecho 2, elas estabelecem sentidos diferentes. E eu gostaria que vocês me dissessem aí qual é esse sentido diferente. Só lembrar a vocês que a gente na próxima aula vai conversar um pouquinho via Meet e eu espero vocês também nessa próxima aula na quarta-feira após os esclarecimentos. Mandem para mim as atividades, aguardo as atividades de vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.